Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Ele tem 32 versículos, mas são versículos bem curtinhos. Tipo, o versículo 5 são 5 palavras, parece. Gênesis 5. 5 palavras e alguns números. Diz assim: este é o registro da descendência de Adão. A palavra descendência foi uma palavra que eu já expliquei em algumas pregações anteriores. É a palavra hebraica toledot, tá? Que é um marco de genealogia. E no livro de Gênesis ele vai marcando as divisões dos livros. Aqui ela está marcando o início da linhagem que permanece fiel ao Senhor. Então, continuando. Quando Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Nós já vimos isso em pregações anteriores, então não vou enfatizar, só estou lendo. Homem e mulher os criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem, ou humanidade, se você preferir. Aos 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Adão, né, gerou. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos, e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, já confundi tudo aqui, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho de sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Oremos? Senhor, nós lemos a Tua palavra, que a Tua palavra, que é sempre boa, ministra em nossos corações o Teu querer e a Tua vontade, produzindo transformação, renovo e aquilo que é necessário e fundamental para nós. E nós Te adoramos pela Tua palavra e pelo Teu ministrar aos nossos corações. Amém e amém. Gênesis 5 tem um tríplice propósito, tem uma tríplice missão para mim e para você. Primeira é dar testemunho da importância da humanidade para Deus.
Se vocês lembram bem a história, Adão e Eva foram criados, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, Caim dá início a uma linhagem que anda para longe do Senhor. E daí Adão e Eva têm um novo filho que é Sete. E a partir do capítulo 5 mostra essa nova linhagem. Então aqui está mostrando como que a partir de uma família, uma humanidade enorme cresce e várias pessoas estão envolvidas no plano redentivo de Deus. Se vocês repararam bem, não é somente aquela pessoa ou o próximo filho que é marcado. Você tem filhos e filhas, o que mostra uma importância aqui não somente para aquelas pessoas, mas para a humanidade como um todo, e como Deus dá essa devida importância para a humanidade. Ele criou, ele sustenta e ele permite o crescimento e a multiplicação da humanidade. Obviamente, esse crescimento e multiplicação é uma ordem divina. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele disse: sejam fecundos, multipliquem, povoem a terra. Então, quanto mais pessoas são criadas pelo sistema de reprodução orgânico que nós conhecemos, mais adoradores há para Deus. Esse é o ponto de questão. Quanto mais pessoas deveriam adorar a Deus. Só para a gente lembrar, o finalzinho do capítulo 4 diz assim: começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, quanto mais pessoas existiam na humanidade, mais pessoas deveriam adorar a Deus. Então, quanto mais pessoas nós temos aqui na igreja, mais pessoas devem adorar ao Criador. Segundo ponto, que o capítulo 5 quer mostrar para mim e para você. O capítulo 5 mostra a linhagem do designado até o libertador. Vocês devem lembrar que o nome Sete significa designado, e agora o nome Noé, e a função de Noé é libertar, portanto, do designado até o libertador. Nós já podemos fazer uma ponte assim cristocêntrica muito bonita aqui, porque Jesus Cristo é o verdadeiro designado. Sete só é uma sombra daquele que viria, e aquele que viria veio, e é Jesus Cristo. Veio e voltou aos céus, mas retornará glorioso. Então aqui já é um primeiro aspecto. O segundo, Noé, apesar de ser um libertador, e iria libertar o seu povo, ou aliviar do trabalho, do sofrimento, o verdadeiro libertador é Jesus Cristo, aquele que liberta o ser humano do seu pecado. O problema do ser humano não é o trabalho na onde ele não encontra satisfação, não é a criminalidade. O problema do ser humano reside no pecado, e o único que é capaz de libertar o ser humano do pecado é Jesus Cristo. Então, desde o início eu quero voltar para essa ênfase. Nós podemos cantar que nós cremos na cura, mas se nós não falarmos que nós precisamos de Jesus todos os dias, nós só estamos buscando um curandeiro, e não um Deus vivo, verdadeiro e real. E é sobre ele que nós temos que viver. É sobre ele que nós devemos buscar. Ele é o nosso libertador. Nós precisamos dele. Não somente um momento da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Todos eles. O terceiro aspecto desse texto é mostrar para mim e para você o reinado da morte. Acho que esse é o capítulo bíblico em que mais vezes aparece a palavra morte. Eu te desafio a ler a Bíblia e procurar algum outro capítulo que tenha mais morte do que nesse, tá? Mas a palavra morte, não pessoas morrendo. Pessoas morrendo com certeza tem. Mas a palavra morte, repetidas vezes como aqui, não tem. E aqui um dado interessante que eu já falei, mencionei em outras pregações recentes que eu falei sobre genealogia, tá? Não pule genealogia. Tem coisas importantes ali. Os significados dos nomes, aquilo que está nas entrelinhas e às vezes a gente não percebe, né? Se a gente pula Gênesis 5, a gente perde a história de Enoque e o começo da história de Noé. São 2 homens extraordinários. Mas essa genealogia é um pouco diferente das outras. As outras genealogias só falam assim: fulano de tal teve o filho tal e morreu. Fulano de tal teve o filho tal e morreu. De Crônicas, por exemplo, é assim,
que nós pregamos recentemente e subimos para o canal Escrituras Plus ontem no YouTube. Então, se você quiser revisitar lá e dar o seu like, a gente agradece muito quando isso acontece, viu? E se não é inscrito, se inscreva. Momento merchan. Aquela genealogia é um pouco diferente dessa. Essa daqui, ela segue bem o padrão assim. Fulano de tal, a tal idade, gerou tal filho, e depois que gerou tal filho, viveu tantos anos e gerou outros filhos e filhas, e depois viveu tantos anos ao todo e morreu. Esse é o padrão básico aqui, é repetido em todo momento. Só não é repetido em 2 lugares. Na história de Enoque, na história de Noé. E um padrão de interpretação bíblica é o seguinte: toda vez que a Bíblia vem apresentando algo e de repente ela para com aquilo e vai falar de novo, você tem que prestar atenção do porquê ela parou, que tem uma ênfase importante ali. Tá? Nessa genealogia isso acontece 2 vezes. Quando aparece Enoque e depois quando aparece Noé. E de vez em quando isso acontece conosco também, né? A gente vai levando a nossa vida sempre no cotidiano e de repente a gente tem um encontro com Deus que mexe com a gente. Daí a gente volta para a nossa vida normal e daqui a pouco tem um encontro de novo com Deus que mexe com a gente e fala aos nossos corações. É uma forma que a Bíblia trabalha aqui. Da mesma forma, a gente pode apresentar o que acontece aqui como um quiasmo. Você tem genealogia antes, você tem a história de Enoque, genealogia, e você tem a história de Noé, encerrando tudo. Parece aquele sanduíche que você prepara cheio de recheios diferentes, assim. É essa a ideia do quiasmo. O que é importante é sempre o recheio. Sempre o recheio. Então, a lição principal está nesses 2 camaradas que fogem da regra aqui, tá bom? Bom, mas eu preciso falar alguns pontos sobre Gênesis 5. O primeiro deles é o seguinte: nós temos nesse texto a apresentação da linhagem que permanece fiel ao Senhor. O Van Groningen, e eu já tenho repetido essa ideia do Van Groningen há um bom tempo, ele trabalha basicamente uma maneira de você interpretar todo o Antigo Testamento, identificando reino, mediador e aliança. Reino, mediador e aliança. O mediador sempre aponta para Jesus. A aliança é estabelecida entre o homem e Deus. Agora, o reino mostra 2 aspectos do reino. O reino de Deus e aquilo que o Van Groningen chama de reino parasita. O reino parasita é influenciado por Satanás, suas hostes malignas, que eles existem e estão por aí à solta e à direita. E quem vai assistir Doutor Estranho tem uns capetinha lá no filme, viu? Então, isso tem que ficar muito claro, que a linhagem de Satanás influencia o mundo à nossa volta. Ponto final. Então, tudo que tem na TV, na internet, no cinema, no teatro, na música, é altamente influenciado pelo reino parasita de Satanás. Isso não significa que não existam coisas boas lá no mundo. Hoje à tarde teve aqui na igreja 2 atividades bem interessantes. Uma foi o chá de bebê, do Patrick e da Joyce. E já é especial por si só, por ser um casal que a gente ama, né? A gente já ama a Laurinha. Coisa especial. Mas aqui em cima teve a homenagem do Dia das Mães do Colégio Presbiteriano. E eu fiquei a maior parte do tempo aqui em cima e só desci lá embaixo para comer. Ou quase isso. Quando eu estava aqui em cima, um casal, a esposa é professora de música lá no colégio e o esposo tocando violão. Eles cantaram uma música que originalmente foi escrita por Claudinho Bochecha. E fala piu-piu sem frajola. E vai lá, eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo e tudo mais. Se vocês repararem nessa letra, essa letra mostra um anseio humano por algo, por alguém. E que, via de regra, o ser humano transfere esse anseio, esse desejo por alguém, por uma namorada, por um cônjuge, por uma pessoa ao seu lado. Mas essa música reflete um anseio humano que transcende isso. Um anseio humano que só pode ser satisfeito por Deus.
Quando você canta assim, eu não existo longe de você, cara, a expressão máxima disso não é referente ao nosso cônjuge, por mais que nós amemos um ao outro. Eu amo a Josi, mas em última instância é Deus. Eu não existo longe de Deus. E essa percepção de que Deus não está perto de mim é a pior coisa que existe. Então, apesar de o mundo ser altamente influenciado pelo reino parasita de Satanás, você tem algumas expressões de graça nesse mundo que podem apontar para Deus se forem vistas da maneira correta e tudo mais. Essa linhagem parasita existe, mas aqui em Gênesis 5 é a linhagem que permanece fiel. É a linhagem que permanece nos caminhos do Senhor. É a linhagem que continua adorando, louvando, celebrando, bendizendo o nome do Senhor. Por falar nisso, Osamas, sobe lá para mim. Essa linhagem viveu durante muitos e muitos anos. Aqui você tem aproximadamente 11 gerações diferentes, que viveram aproximadamente 2.200 anos. Uma linhagem que permaneceu fiel e que tem 2 representantes que mostram que vale a pena caminhar com o Senhor. Eu pedi para o Samuel colocar. Eu fiz um gráfico no Excel, gente. Tinha anos que eu não mexia no Excel e fiz um gráfico. Vocês só não vão conseguir ler o que está escrito, mas eu vou traduzindo para vocês. Essa coluna vermelha aqui, tá vendo? São o número das linhagens. Então tem 11, do primeiro até o 11º. E eles estão dispostos na coluna. Cada uma das colunas representa 100 anos. Então eu não fui preciso na separação de anos em que eles viveram, tá? Então, ali está marcando que Adão viveu 900. Ele viveu um pouco mais de 900, tá? Os outros também seguem isso. É só uma aproximação para a gente poder visualizar isso daqui, tá bom? Então perceba, Adão viveu toda essa quantidade de anos. 7 também viveu uma boa quantidade. Depois disso, Enos também. Cainã, Maalaleel, faltou um E ali. Enoque, e aqui você já percebe que Enoque viveu muito menos. Metusalém, ou Matusalém, se vocês preferirem. Lameque, Noé e depois Sem. Se vocês verem aqui, a primeira coluna em pé é o dilúvio. Então, provavelmente, Matusalém e Lameque morreram durante o período do dilúvio. Sem continua vivendo. Aquela outra coluna é a destruição de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Então, tudo isso aqui foi o período de anos que eles viveram. E no final tem 2.200 anos. Então, as 11 primeiras gerações viveram aproximadamente 2.200 anos. Isso vai quebrar a partir de Gênesis 6, nós vamos falar nisso no nosso próximo encontro. Mas por enquanto, se vocês repararem, Adão viveu até a época de Lameque. Até a época de Lameque. É muito tempo e muita geração. Eu fiz a conta com a Josi, dá 5 tataraneto. Era o Matusalém. É interessante você perceber isso. O que eu quero mostrar para vocês? Deus sustenta aqueles que são dele. Deus sustenta os seus filhos. Deus preserva, Deus guarda. Deus tem propósito para a sua linhagem. A linhagem parasita de Satanás está por aí, tentando influenciar mentes, pessoas, corações. Mas aqueles que são do Senhor são guardados, protegidos, fortalecidos. Obviamente, o pecado continua tendo as suas consequências, inclusive nessas gerações. Mas Deus continua agindo no meio do seu povo. Deus continua agindo no meio da sua igreja. Deus continua sustentando o seu povo. Deus continua guardando os que são dele. Se nós somos do Senhor, nós somos guardados e protegidos por Deus. E nós viveremos tudo aquilo que Deus preparou para a gente viver.
para cumprirmos a nossa missão nesse local, nesse mundo, nessa terra, nessa época. Eu vou usar uma expressão que é usada por outro grupo teológico, mas eu vou usar aqui, nessa dispensação terrena, até a volta de Jesus. Então, se em primeiro lugar nós temos a apresentação da linhagem que permanece fiel ao Senhor, no capítulo 2, no ponto 2, o pecado pode produzir uma sequência de vida sem significado aparente. E olha só, eles estão vivendo, tendo filhos, então eles estão casando, eles estão se dando em casamento, eles estão procriando, e parece o ciclo da nossa vida natural. Provavelmente eles trabalharam, construíram cidades, vilarejos, fizeram faculdade, estudaram no exterior, compraram bicicleta e ficaram andando de Monte Mora cardeal de bicicleta. Alguns jovens tinham skate, ficaram fazendo half. Montaram um time para jogar contra a Rua de Baixo. Durante anos e anos eles viveram. E parece para mim e para você algo tão comum. Algo tão simples, algo tão simplório. Só que Deus usa, inclusive, a simplicidade da nossa vida para os projetos e planos dele. Olha só. O pecado pode produzir uma sequência de vida sem significado aparente. Entretanto, Deus preserva e conduz os seus para os propósitos redentivos. Eu gosto muito de olhar para isso daqui e entender que, apesar de toda a morte, essas mortes não são o fim. E se nós pararmos para analisar, há muito mais vida presente no texto do que morte. Apesar da expressão morte chocar a gente, porque cada ciclo se encerra com uma morte, com um luto, mas a expressão filhos e filhas mostram para mim e para você que teve muito mais vida do que morte no texto. E tudo isso para um propósito final, para apontar para alguém, para demonstrar a alguém. O pecado faz com que eu e você enxerguemos todas as coisas que Deus nos dá sem o devido valor. Nós olhamos para os nossos filhos sem o devido valor, nós olhamos para o nosso trabalho sem o devido valor, nós olhamos para a família sem o devido valor. Mas quando nós olhamos para algo maior, nós percebemos o processo de salvação que há em tudo isso. Talvez você tenha sido criado na igreja e não tenha percebido isso. A sua vida tenha sido a vida inteira participando do culto, indo na tarde da garotada, indo para a escola dominical. E talvez você crie os seus filhos nisso, mas você não percebe o significado maior do propósito de Deus nisso. Salvação, redenção. Essa genealogia está presente aqui para apontar um caminho de salvação para mim e para você. Nós olhamos para a morte e, de fato, a morte é terrível. Mas há um propósito de salvação muito maior. Em terceiro lugar, apesar da linhagem fiel ser apresentada, ela permanece presa na consequência do pecado. Quando Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto, disse que certamente eles morreriam. Então, apesar da linhagem ser fiel, essa morte está presente ali para dizer o seguinte: Deus cumpre o que Ele fala sobre as nossas vidas. Deus não é mentiroso. E apesar de alguns deles aqui viverem perto de 1000 anos, Matusalém vive 969 anos e foi o ser humano que mais viveu sobre a face da terra. Apesar de viverem tantos anos, todos eles sofreram a consequência do pecado, a morte sobre as suas vidas. E isso não é somente um castigo, isso é fidelidade de Deus. Nós podemos crer naquilo que está escrito nesse livro, porque ele demonstrou toda essa morte presente nesse texto. Toda essa morte mostra que ele é fiel à palavra que ele diz. Então não é só um aspecto negativo. E eu entendo que a morte é algo totalmente, completamente doloroso para mim e para você.
E ainda mais quando ela bate a nossa porta. A nossa irmã Elisa ontem sofreu um acidente, né? E graças a Deus ela está bem. Mas situações assim causam em nós desespero, medo, angústia, dor, sensação de brevidade na nossa vida. A morte tem esse poder, mas a morte está aqui, presente nesse texto, para mostrar para mim e para você que nós podemos crer em Deus, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele disse na palavra dEle. Não há dúvidas sobre isso. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o que Ele falou. Daí eu lembrei, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do filme Gladiador. Foi um épico. E durante muito tempo era o filme predileto do Patrick. Tem uma frase que é dita no filme que é mais ou menos assim: o que fazemos nessa vida ecoa para a eternidade. O que fazemos nessa vida ecoa para a eternidade. Esses homens que estão aqui, eles viveram vidas normais, vidas tranquilas, mas o nome deles está escrito aqui. E nós estamos há aproximadamente 6.000 anos de alguns deles, 4.000 anos de outro, falando sobre eles. Falando sobre a história deles. Falando sobre aquilo que eles deixaram para mim e para você. Os nossos filhos, as próximas gerações, é aquilo que nós fazemos que vai ecoando continuamente. Antes da internet, as pessoas eram lembradas por 2, quem sabe 3 gerações posteriores. Hoje em dia, com a internet, é um pouco mais difícil você falar isso, né? Todo mundo está ali e a impressão é que a sua rede social é infinita, né? Imortal, praticamente. Você vai estar ali, vão relembrar de você, das suas fotos e tudo mais. Não sabemos qual é o legado que nós deixamos por meio dos nossos filhos. Qual é? Quarto lugar. Somente uma vida de intimidade com Deus quebra esse paradigma de morte da consequência do pecado. E deixa eu já apontar algo para nós aqui. Intimidade é a essência da piedade no Antigo Testamento. Quando esse personagem mais curtinho aparece ali, Enoque, e comparado com os outros, ele vive 3 vezes menos. Todos os outros viveram aproximadamente 900 anos, com exceção de Sem e Enoque. Quando ele tem essa vida dele mais curta, ele vive 300 anos intensamente com Deus. Ele tem um filho, e daí diz que ele viveu mais 300 anos andando com o Senhor. E daí ele deixou de existir porque Deus o tomou para si. Enoque é um dos 2 personagens na Bíblia que não morrem e que depois aparecem lá em Apocalipse como testemunhas perto da volta de Jesus. Enoque e Elias. Elias foi levado aos céus numa carruagem e num redemoinho de fogo. E Enoque não mostra como foi, mas Deus o tomou para si. Ele não morre. Algumas pessoas falam de Moisés, como se Moisés não tivesse morrido. Mas, spoiler da leitura de Deuteronômio, ele morre, tá? E quem lembra da leitura de Judas, lá no Novo Testamento, Miguel e o capeta, o capiroto, o vermelho, o diabão, eles brigam pelo corpo de Moisés. Se eles brigam pelo corpo de Moisés, obviamente Moisés morreu. Agora, quem aqui nesse texto não morreu foi Enoque. E olha que interessante. Você tem um ciclo de morte. Você tem aqui 10 mortes e uma pessoa que permanece viva. Se você fosse fazer uma aposta, você apostaria muito mais na morte do que na vida. Mas quem dá a vida para Enoque, ou melhor, quem guarda a vida de Enoque é Deus. E é isso que faz toda a diferença.
Enoque andou com Deus e no momento em que ele poderia morrer, ele não morre, porque ele estava com Deus e Deus preservou a vida dele. Isso significa que andar em intimidade com Deus traz fruto e traz resultado para a minha vida. Ele foi salvo pelo Senhor e salvo de uma consequência direta do pecado, inclusive o pecado que ele tinha. Ele nasceu no pecado de Adão. Todos nós nascemos herdeiros do pecado de Adão, Romanos capítulo 3. Mas todos nós somos salvos pela graça, assim como Enoque foi salvo. Não é porque o texto diz que ele andava com Deus que ele foi salvo por causa disso. Todas as outras pessoas também invocavam Deus. Gênesis 4, versículo 26, a parte final. Começou-se a invocar o nome do Senhor nessa época. Ele não foi salvo porque ele caminhava com Deus. Ele caminhava por Deus porque ele já era salvo. E daí Deus o levou para si. Ele é salvo pela graça e não pelas suas boas obras. Ele anda com Deus porque ele já estava conhecendo quem Deus era. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós queremos estar perto dele. E Deus se torna cada vez mais o nosso melhor amigo. Aquele seu melhor amigo você não gosta de ter perto? Você não gosta de conversar com ele? E quanto mais você conversa, mais assunto surge. É assim a relação com Deus. Enoque sabia quem Deus era e a partir disso começa a viver a sua vida. E é uma vida de piedade. E essa vida de piedade é a essência do Antigo Testamento. Todos os homens de Deus, que eram de fato de Deus, tinham uma vida piedosa. Buscavam a Deus. No livro de Gênesis, e isso é demonstrado muito por meio do sacrifício. Daí eles faziam um sacrifício e construíam um altar. Toda vez que eu lia isso no livro de Gênesis, eu escrevia do lado assim, culto. Era a forma deles cultuar. Enoque estava fazendo isso constantemente. Então olha só, no Antigo Testamento, pautado por mortes, Enoque e Elias são exceções. São exceções. Não são as únicas. Não são as únicas. No Novo Testamento você tem alguém que morre, mas ressuscita. Você tem alguns que acontece isso, né? Lázaro acontece isso, ele morre, Jesus ressuscita ele. O camarada está ouvindo Paulo pregar, Paulo prega mais de 2 horas, ele cai da janela e morre. Paulo ora e ele ressuscita. Então você tem algumas ressurreições ali no Novo Testamento, mas você tem uma que é diferente. Jesus morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder. Não foi ninguém diferente que foi lá e fez algo para que ele ressuscitasse. Ele, como o próprio Deus, ressuscitou. Então, agora eu tenho um duplo aspecto para mim e para você sobre tudo isso. Toda morte que aparece na Bíblia aponta para o dia glorioso, na onde não mais haverá morte. Vocês entenderam? Toda morte que aparece nesse texto aponta para um dia que não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 4, versículo 21, diz que não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Esse dia é o dia do retorno glorioso do Senhor Jesus. Todas essas mortes aqui apontam para aquele dia, na onde a morte não terá mais poder sobre nós. E só um detalhe, se eu e você estivermos vivos, se o nosso Senhor não tiver nos levado ainda passando pela morte, eu e você não morreremos mais, mas teremos o nosso corpo transformado e seremos levados para junto do Pai. Isso significa que aquilo que aconteceu com Enoque pode acontecer comigo e com você, e nós não experimentarmos da primeira morte e vivermos eternamente com o Senhor. Tem algumas pessoas que apontam que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Aqui em Montemor teve um pastor, há 20 anos atrás, que falou que o anticristo estava na faculdade. Eu estava num acampamento, numa outra igreja, e esse pastor falou, o anticristo está na faculdade. Eu fiquei assim, como que ele sabe? Não perguntei, tá, gente? E tem um outro pastor de uma outra igreja na cidade, que falou que Jesus vai voltar no ano de 2032. 2032.
Eu acho arriscado marcar datas. Acho arriscado dizer que o anticristo estava na faculdade há 20 anos atrás. Mas eu fico com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Que ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Então toda essa morte aponta para o dia que não haverá mais morte. Toda vez que eu vou num velório, aquele velório me lembra que haverá um dia que não teremos mais morte. Nós não vamos mais chorar. Nós não teremos mais um luto. Que tudo isso vai passar. Porque todas as coisas serão novas. Eu aguardo isso. Eu aguardo. Então perceba. Enoque está aqui para mostrar para mim e para você que vale a pena andar com Deus. Que a morte pode ser vencida. E que toda essa morte aponta para Jesus e para a volta dele. Isso não causa algo diferente no seu coração? Eu não sei o que mais poderia causar. Não sei. Quinto lugar. Noé aparece no texto para um duplo enfoque. Um duplo enfoque. O primeiro, juízo. Nós não vamos tratar do dilúvio agora, porque isso é a partir do capítulo 6 em diante. Mas ele só está ali para marcar aquela barrinha em pezinho. A primeira está escrito dilúvio. Eu prometo que o próximo gráfico que eu fizer no Excel vai ser mais bonito, viu, gente? Prometo para vocês. Aquela barrinha em pé está escrito dilúvio. Noé vem, aponta, fala, diz, prega, anuncia. E como que ele faz tudo isso? Obedecendo a Deus. Construindo uma arca. É interessante, Deus não mandou Noé pregar às pessoas que viria uma destruição. Deus mandou ele construir uma arca. E ele foi e construiu. E a pregação dele se deu por meio disso. Só que isso é juízo para a humanidade. Sabe o que isso significa? Que toda a humanidade que anda influenciada pelo reino parasita de Satanás, que eu já mencionei na pregação de hoje, vai sofrer o juízo de Deus. E daí você pode ficar pensando, uau, o juízo vem mesmo. Mas o dilúvio foi regional ou foi global? Nós vamos falar sobre isso em próximas pregações. O juízo de Deus veio sobre toda a humanidade ou sobre uma parte só? É isso que significa. Se o dilúvio foi regional, ele não veio um juízo sobre a terra como um todo. Se o juízo foi global, veio sobre toda a humanidade. Isso traz implicações teológicas seríssimas. Se Deus traz um dilúvio somente para uma parte da terra e não para o todo, ele não seria bom com aquelas pessoas que morreram e seria bom para aqueles que permaneceram vivos, se fosse só um regional. Mas esse texto não aponta somente para o juízo, o aparecimento de Noé. Aponta também para a graça. No capítulo 6 tem uma descrição de quem é Noé, e eu só vou mencionar ela, tá? Gênesis 6, versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O diferencial de Enoque e Noé: andavam com Deus, conheciam a Deus, sabiam quem Deus era. Agora, quando vem esse juízo por meio do dilúvio, também vem graça. E por meio de uma família, por meio de um grupo de pessoas, Deus reinicia toda a humanidade. A preservação da linhagem continua a partir de Noé. A partir de Noé, você continua tendo uma ação de Deus para preservar uma linhagem, para preservar um povo. Mais para frente a gente vai perceber de novo que o povo vai continuar pecando, viu? Gênesis 10, Gênesis 11 vai mostrar isso para mim e para você. Mas aqui, na verdade, logo depois do dilúvio, já tem pecado dentro da família de Noé. Mas, cenas dos próximos capítulos. Aqui, eu quero que vocês entendam esse duplo enfoque da pessoa de Noé.
juízo e graça. Morte, mas ao mesmo tempo vida a partir de uma família. Então, em sexto e último lugar dessa parte, está implícito no texto, implícito, não está claro, mas está nas entrelinhas, está implícito no texto a importância dada por Deus para a família. Deus opera, Deus age por meio de famílias. E quando entra na história de Noé, Deus recomeça por meio de uma família, a família de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos e, consequentemente, as esposas dos filhos. E daí você tem novamente o encher e multiplicar a terra. O que está nas entrelinhas de todos os que viveram, todos esses que estão aqui, Deus vai agindo por meio de famílias, por meio de casamentos, por meio de pai, mãe, filhos e filhas. Deus age de uma maneira familiar. Então, quando nós estamos aqui na igreja, nós temos que entender que Deus separou uma igreja que é a família. Nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus. Deus nos separou para vivermos assim, como família. Então, se Deus age, trabalha e opera por meio de família, eu quero dizer algo para vocês. Valorize a família que vocês têm. Cuide, guarde, proteja a família de vocês. No casamento do Marquinho e da Gabi, um dos pontos que eu preguei, uma das aplicações que eu fiz, é que a função do casamento é para que um proteja o outro. Para que o esposo proteja a esposa proteja o esposo. Significa que quando alguém ataca injustamente um ao outro, ele protege. Quando tem uma situação de perigo, um protege o outro, um guarda o outro, um é fortaleza para o outro. E aqueles que estão namorando aprendam a fazer isso, a serem proteção, auxílio um para os outros, para quando se estabelecer num casamento uma família e vocês terem filhos, vocês protegerem a família de vocês, guardarem a família. Deus age por famílias, Deus opera por famílias, Deus tem salvo famílias. Esses dias na classe de escola dominical, eu estava falando como que eu entendia que nós deveríamos viver. E eu falei assim, nós devemos viver a partir de um grande grupo, igreja, uma família maior, cheio de gente diferente, que a gente olha um para o outro e somos desafiados, confrontados. Nem sempre a gente vem para a igreja de bom humor e a pessoa vai sorrir para a gente vai estar com a cara fechada. É desafio, é desafiador nos relacionarmos com as pessoas. E eu entendo que a gente precisa viver isso. Depois disso, a gente precisa viver nas casas. Aquilo que nós entendemos como células, como grupos caseiros, grupos familiares. Agora nós vamos retomar com o nome de eco. Eco. Por dois motivos. O primeiro, ecoar a palavra de Deus por toda Montemor. E o segundo, nós somos testemunhas de Jesus a ecoar o que ele fala nos nossos corações. Eco, vai ser esse o nome. E nós teremos um grupo eco dos jovens e adolescentes. Deus assim permitir. A gente só precisa de casa, dia e o número de pessoas, mas a gente vai ter. Vai ter. Portanto, se você tem interesse, me procure, porque eu preciso reafirmar aqueles nomes que me passaram, para a gente já ir alinhando tudo isso, para a gente no segundo semestre começar e startar tudo isso. Então, o grupo grande, o grupo das casas, mas também um grupo familiar. O que é um grupo familiar? Esposo, esposa, filhos, um momento de culto deles. Eu falei isso na classe escola dominical e o Eduardo com a Aline começaram a fazer toda segunda-feira um culto familiar na casa deles. O Eduardo, a Aline e a Maria Clara. Dura quanto tempo? 20 minutos. Um culto familiar. Eles leem a Bíblia, cantam uma música, oram, e se alguém tiver alguma coisa para falar, falam, oram por aquilo, e cada um vai fazer suas atividades. Um tempo familiar para buscar a Deus. Tenta fazer isso. É muito legal, muito especial, vale a pena. E diminuindo mais ainda, você precisa ter o seu tempo devocional, em que você sozinho vai ler a Bíblia, vai orar, vai se relacionar com Deus e tudo mais. Então perceba, a gente sai do macro para chegar até o micro e vai diminuindo as esferas.
vai diminuindo a quantidade de pessoas. Ou, se você preferir, você começa do seu individual e vai aumentando até chegar no macro. Tá? Mas o importante é que você tenha esses tempos. E eu entendo que isso é importante para a família. Então, olha só que interessante que é isso. Você, de maneira individual, busca Deus. Mas você não vive sozinho. Daí você busca com a sua família. Daí você estabelece um relacionamento. Daí você desenvolve um relacionamento com a sua família. Um relacionamento em que você mostra que vocês têm um Deus, que vocês seguem, os seus filhos aprendem sobre esse Deus e vai crescendo. Só que a gente não vive sozinho. E nós precisamos de pessoas à nossa volta. E daí nós temos o eco, ou a célula, ou o grupo caseiro, ou qualquer outro nome que a gente quiser chamar. Nesse grupo a gente desenvolve amizades. Às vezes é difícil no grupo maior ter amizade. Mas nesse grupo caseiro, a gente desenvolve amizades. Nós precisamos de, no mínimo, 3 grupos de pessoas à nossa volta. 3 grupos de pessoas. O primeiro deles é pessoas que são inferiores a nós. Não inferiores no sentido de classe social, tá? Mas de caminhada de maturidade na fé. Essas pessoas que são menos maduras na fé, nós ensinamos. Nós ensinamos para elas. Elas aprendem conosco. São os nossos filhos, são as pessoas novas na fé e assim por diante. O segundo grupo de pessoas são pessoas no mesmo nível. Há troca. Há uma troca de experiência. Eu oro por ela, ela ora por mim. Eu falo algo que ela aprende, ela fala algo que eu aprendo. E o terceiro grupo é alguém acima de mim, que vai me ensinar. E eu vou aprender. Quando nós temos pessoas assim, e é para tudo na nossa vida, nós crescemos. Nós crescemos. Nós crescemos porque nós passamos conteúdo para outras pessoas, porque no nível lado a lado aqui, eu entendo que eu não sou a melhor pessoa do mundo e que há outras pessoas tão boas quanto eu. E eu também percebo que há pessoas que são melhores do que eu. Melhores do que eu. Tudo isso porque eu estou falando de família, né? E Deus opera por famílias. E dentro das nossas famílias nós temos pessoas assim. Pessoas assim. Talvez no grupo familiar você ensine os filhos. Troque com o cônjuge. Ou namorado. E precisa de um grupo eco para receber de alguém de cima. Ou precisa do grupo maior, a igreja como um todo, para receber de alguém de cima. Relacionamentos. As pessoas ficam na igreja por causa de relacionamentos. E relacionamentos estão em toda parte, desde a nossa família até a nossa convivência na igreja. Precisa perceber esses movimentos, né? Precisa perceber tudo isso. Na igreja como um todo, esse é um desafio como pastor. Eu queria conversar com todo mundo depois do culto. Não consigo. Principalmente o culto de domingo. Não consigo conversar com todo mundo. Não consigo abraçar todo mundo. Num grupo familiar já conseguiria. Um grupo numa casa, conseguiria. Bom, já fugi do que eu queria falar. Antes de eu caminhar para as aplicações, estava circulando recentemente um vídeo na internet falando sobre esses nomes e os seus significados. E daí falando de uma mensagem nas entrelinhas sobre os nomes e os significados. E eu vou falar o que o vídeo falava e depois falar o que eu preciso falar sobre isso. Daí ele falava assim: Adão, significado é homem, Sete, destinado, Enos, mortal, Cainã, penalidade, Maalaleel, o santo de Deus, Jared, descerá, Enoque, dedicado, ensinando na verdade, Matusalém, sua morte trará, Lameque, sem esperança, e Noé, descanso. E daí eu vi o vídeo e achei muito legal. Mandaram para mim assim: nossa, que vídeo interessante, né? Daí ele trouxe o que era a mensagem escondida na genealogia. E a frase era assim: ao homem está destinado a penalidade, mas o santo de Deus, Jesus Cristo,
descerá e a sua morte trará aos sem esperança descanso. Nossa, que legal! Eu vi assim, poxa, que bacana e que legal! E eu vou pregar em Gênesis 5 e eu vou levar para o pessoal. Daí eu acendeu a luzinha de alerta, né? Será que é assim mesmo que está lá? E daí eu fui estudar. E não é exatamente assim. Algumas palavras estão corretas. Então Adão falou homem, e Adão literalmente é homem, né? A expressão grega para Adão é Adam, mas a expressão com o significado, com o artigo definido ha, é ha-Adão, o homem. Então, ao pé da letra está certo. O segundo set, designado, ele traduziu por destinado, mas a ideia é designado, tá? Quase sinônimos. Daí ele fala que Enos é mortal, só que Enos é uma outra palavra hebraica para homem. Ele não significa mortal. Então já não tem sentido aqui. Cainã, ele falou como penalidade, mas Cainã literalmente significa possessão. Possessão. Ele falou que Maalaleel significa o santo de Deus, mas significa literalmente Deus do louvor. Tá? Enoque estava ensinando, mas o nome dele é dedicado, o significado. Agora, o pior de todos, Matusalém, que ele falou que era sua morte trará. A tradução literal do nome dele é perdida. Algumas pessoas... Não, perdida é o próximo, desculpa, gente. Mas sua morte trará. Literalmente o nome dele significa o homem do dardo. Eles que jogam. Tá? Lameque, esse sim o significado é perdido. E o significado mais próximo não é do hebraico, é do grego. E não é sem esperança, mas poderoso. Esse é o significado no grego, não no hebraico. O hebraico, o sentido, o significado é perdido, os nomes bíblicos são transliterados, tá? Não são traduzidos. Noé, que ele traz por descanso, significa repouso. Então vocês perceberam que se mudar pelas palavras que são original, literalmente não vai ser aquilo que o camarada no vídeo estava falando. O que eu quero falar com tudo isso? Cuidado com algumas coisas que vocês ouvem, veem na internet. Podem não significar exatamente aquilo que está ali. Tá? Não bebam tudo de uma vez. Procurem, vejam a fonte direitinho. Eu lembro um tempo atrás que eu estava conversando com um seminarista, e o seminarista falou, eu gosto de fulano de tal, ele é bom na área da arqueologia. Eu falei para ele assim, olha, ele é interessante, mas os pressupostos dele são de uma igreja que não é confiável. Então, cuidado, porque nas entrelinhas ele passa a doutrina dessa igreja. Fuja disso. Fuja disso. Então, de vez em quando você acha que algo é bom e não é tão bom assim. Dito tudo isso, eu tenho 4 aplicações para a Tamara ficar feliz. Tá? Eu estou sempre repetindo o número 4, Tamara, nas aplicações. Nas aplicações. Primeiro, não importa quantos anos você viverá. Não importa. Há um desejo em mim e você de ficarmos contando quantos anos nós temos, quanto tempo de vida nós temos. Não importa. Desde que você cumpra a missão dada por Deus para você. Você pode viver 20 anos, mas se você cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém. Nós nos preocupamos muito com o porvir, quando deveríamos aprender a confiar em Deus. Gênesis 5 está aqui para que eu e você confiemos nele. Ele pode dar 900 anos, ele pode dar 90 anos, mas ele pode dar menos de... Viva a missão que Deus te deu. Cumpra a missão que Deus te deu. Segunda aplicação. A morte
ela de fato é nossa inimiga. E ela foi repetida muitas vezes aqui. Como eu falei, não há outro capítulo na Bíblia, ao menos que eu conheça, que a palavra morte seja repetida tantas vezes. Ela é nossa inimiga, ela é estranha a nós. Quando nós vamos num cemitério, nós nos sentimos mal. Mas ao mesmo tempo, ela aponta para uma realidade onde ela não mais existirá. Um dia, aquilo que nós cantamos aqui, um dia, não haverá mais. Não haverá. Terceiro, andar com Deus é mergulhar numa vida de piedade, devoção e busca profunda e sincera por Deus. Eu escrevi entre parênteses assim, Ele é o nosso. Se você não tiver mais reconhecimento, se você não tiver mais trabalho, se você não tiver mais carro, se você não tiver mais emprego, se você não tiver mais namorado, namorada, mas se você ainda tiver Jesus, você tem. Agora, se você não tiver Jesus e você tiver casa, carro, sucesso, reconhecimento, fama, você perdeu. Você perdeu. Então tome cuidado para talvez você não estar gastando todas as suas fichas naquilo que é passageiro e transitório, deixando de lado aquilo que é mais importante. Então eu quero convidar vocês a mergulharem. Eu gosto do CD do Baruch, o CD Graça, e o André também gosta. Eu gosto da capa. E o Baruch tem umas capas assim, né? Ele está com uma roupa de mergulho no encarte e pronto para mergulhar no oceano. E vai ao encontro de algo que ele canta numa das músicas, que tem o nome Graça. E numa das músicas ele vai falar assim, se a graça é um oceano, eu vou mergulhar lá. É isso que eu estou falando. Se a vida com Deus é tão extraordinária ao ponto de Enoque viver 300 anos e Deus o tomar para si, vale a pena viver para Deus. Vai ao encontro daquilo que Jesus falou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas eram relacionadas com moradia, comer e beber. Vale a pena seguir o Senhor. Ele é o nosso. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução para esse texto é: o Senhor é o meu pastor. Sendo Ele o meu pastor, não sentirei falta daquilo que eu não tenho. Porque nós temos o necessário. Fundamental. Quarta e última aplicação. Deus nos convoca para um mundo hostil e caótico. Cheio de guerras, morte e pecado. Nós estamos nesse mundo. Então, nós devemos ser a linhagem que permanece fiel. Nesse mundo caótico, nesse mundo cheio de guerra, nesse mundo hostil, nesse mundo cheio de morte e pecado. Ontem, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, um homem de 27 anos, especial, saiu da porta de casa, o carro da polícia invadiu e matou ele, com um tiro pelas costas. Ele não era criminoso, ele era alguém especial. Nós vivemos num mundo hostil como esse, que as pessoas morrem, ou correm o risco de morte ao saírem de suas casas. Nesse mundo, nós somos chamados para ser a linhagem fiel. Nesse mundo, onde o índice de divórcio, separação aumenta a cada dia, nós somos chamados a ser uma família que busca o Senhor. Nesse mundo cheio de desavença e desentendimento, nós somos chamados para ser sal e luz. E eu acho engraçado, já que eu citei o Baruch, né? O nome da banda dele é Salos. E com 2 L's.
E literalmente o nome da banda é por causa de sal e luz, que ele juntou na mesma palavra. E quando eu percebi que era isso, E daí nós voltamos para aquilo que nós falamos no nosso último acampamento. Nós somos isso. Jesus falou que nós somos. Eu e você somos salvos, chamados para viver. Um sal só tempera no meio de um lugar sem sabor. E uma luz só ilumina no meio das trevas. É lá. É lá.